Atos dos Apóstolos, capítulo 26. O rei Agripa disse a Paulo: "É permitido que fales em tua defesa." Então Paulo, estendendo a mão, começou a responder: "De tudo o que sou acusado pelos judeus, ó rei Agripa, considero-me feliz por poder hoje defender-me diante de ti, sobretudo porque conheces bem todos os costumes e questões entre os judeus. Por isso, rogo-te que me escutes com paciência. Desde a juventude, todos os judeus sabem como vivi entre o meu povo e em Jerusalém. Eles me conhecem desde o princípio, e se quiserem, podem testemunhar que vivi segundo a mais rigorosa seita da nossa religião, como fariseu. E agora estou sendo julgado por causa da esperança na promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos esperam alcançar, servindo a Deus com perseverança, noite e dia. É por causa dessa esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Por que julgais incrível que Deus ressuscite os mortos? Eu mesmo pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazaré, o que de fato fiz em Jerusalém. Com a autoridade recebida dos chefes dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando eram condenados à morte eu dava meu voto contra eles. Muitas vezes, indo de sinagoga em sinagoga, tentava forçá-los a blasfemar. Em meu furor excessivo, perseguia-os até mesmo em cidades estrangeiras. Foi assim que, indo a Damasco com autoridade e permissão dos chefes dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, mais brilhante que o sol, que me envolveu a mim e aos que viajavam comigo. Caímos todos por terra, e ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Eu perguntei: "Quem é, Senhor?" E o Senhor respondeu: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e fica de pé, pois te apareci para fazer de ti um ministro e testemunha do que viste e do que ainda te hei de revelar. Eu te livrarei do povo e das nações, as quais te envio, para abrir-lhes os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celeste, mas anunciei primeiro aos que estavam em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, realizando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e tentaram matar-me. Mas, com o auxílio que vem de Deus, estou de pé até hoje, testemunhando diante de pequenos e grandes, sem dizer nada além do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer, e que, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Enquanto Paulo dizia essas coisas em sua defesa, Festo exclamou em alta voz: "Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar." Mas Paulo respondeu: "Não estou louco, excelentíssimo Festo, mas digo palavras de verdade e de bom senso. O rei, diante de quem falo com confiança, conhece bem essas coisas. Estou certo de que nada disso lhe é oculto, pois nada se passou em segredo. Creis, ó rei Agripa, nos profetas? Sei que creis." Agripa respondeu a Paulo: "Por pouco me persuades a tornar-me cristão." E Paulo disse: "Oxalá a Deus que, por pouco ou por muito, não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem, se tornem como eu sou, exceto por estas correntes." O rei levantou-se, bem como o governador, Berenice e os que estavam sentados com eles. Ao retirarem-se, conversavam entre si e diziam: "Este homem nada fez que mereça prisão ou morte." E Agripa disse a Festo: Este homem poderia ser libertado, se não tivesse apelado para César." Comentário patrístico selecionado, Vendado. Autor São João Crisóstomo. Obra Homilias sobre os Atos dos Apóstolos. São João Crisóstomo é um dos grandes intérpretes do Novo Testamento na tradição oriental e exerceu forte influência também no Ocidente. As suas homilias sobre Atos são exegese prática e pastoral. Ele lê o discurso de Paulo diante de Agripa como o ápice do testemunho apostólico, onde convergem conversão pessoal, autoridade profética e método evangélico, humildade, clareza, apelo ao arrependimento.
A homilia sobre o discurso de Paulo é rica em insights sobre o tom, a intenção e o efeito retórico do apóstolo. Crisóstomo observa e ressalta 3 pontos centrais no discurso de Paulo diante de Agripa. 1. Humildade como estratégia missionária e testemunhal. Paulo começa dizendo que se considera feliz por poder falar, não com altivez, mas confiando na verdade que prova. Para Crisóstomo, essa atitude mostra que a autoridade da mensagem não vem da imponência do orador, mas da veracidade do acontecimento que ele é, a visão, a missão, a ressurreição. O estilo humilde abre portas ao diálogo e ao juízo honesto do interlocutor. Christian Classics Ethereal Library 2. A conversão como experiência teofânica que legitima a missão. A visão no caminho de Damasco, luz brilhante, voz que chama pelo nome, é tratada por Crisóstomo como um sinal público que transforma Saulo em apóstolo. A experiência não é apenas íntima, tem efeitos visíveis: libertação, envio aos gentios, abertura de olhos. Isso explica por que Paulo insiste em relatar a visão como prova diante de um tribunal humano. O conteúdo da missão: arrependimento, perdão e luz. Crisóstomo destaca que o núcleo da pregação de Paulo, converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, receber perdão, liga o evento, visão, à vocação profética de anunciar libertação e salvação universal. O discurso jurídico transforma-se em sermão escatológico, não meramente defesa legal, mas convite à fé. Paulo não impõe sua autoridade, ele apresenta um testemunho, a luz que o chamou, o envio que recebeu, e deixa a verdade trabalhar no coração do ouvinte. Assim se cumpre a tarefa do apóstolo: converter, iluminar e libertar. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.